para iniciar um caso ao vivo de laser transdérmico com o Dr. Gustavo Marcato. Olá, Dr. Gustavo, tudo bem? Olá, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá ótimo, tá perfeito. Ótimo. O teu retorno aí está um pouquinho baixinho para mim. Se puder passar bem pertinho do microfone, fica melhor aqui, tá, Leonardo? Tá escutando bem? Ótimo, melhorou bastante. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês aí que estão participando desse congresso. Eu queria agradecer o Dr. Armando e toda a equipe pelo convite. Tem um conflito de interesse com a ícone medical, a qual que a gente vai demonstrar aqui o uso do aparelho do X-Lace, que é o aparelho que eu utilizo na minha clínica, eu utilizo desde 2018 e eu estou com atualmente 3 máquinas dessas trabalhando dentro da clínica. Então, esse caso agora que nós vamos começar, eu quero mostrar para vocês o que eu faço na minha rotina diária, que eu utilizo parâmetros fixos em alguns casos e outros eu mudo bastante o parâmetro do equipamento de acordo com a necessidade do paciente, principalmente quando eu vou finalizar um tratamento. Tá? Agora, eu vou começar esse caso, vou pedir para colocar a imagem aqui para vocês. Deixa o retorno da plenária para mim, fazendo um favor. Focar aqui nessa região, é um caso muito comum da gente receber na clínica, são varicoses, microvarizes, que tem um aspecto da pele, ela fica escurecida, esverdeada, e quando a gente usa a realidade aumentada, o EasyVein, eu consigo identificar a estrutura dessas veias. Eu posso utilizar ele tanto nesse modo, que ele é uma imagem negativa, de onde tem fluxo, como nesse aqui, que é uma imagem que ele demonstra a região que tem fluxo. Eu acho que a imagem fica melhor para vocês verem aí, no modo que ele fica cheio. Tá? Para esse tipo de tratamento, se o paciente tem alguma restrição quanto a uso de agulha, sensibilidade, eu utilizo monoterapia do laser, 1 ou 2 passadas na primeira sessão, ou utilizo a técnica de Clax, onde após a aplicação do laser, eu faço a crioescleroterapia com glicose 75%. Vou começar agora demonstrando, eu programei a máquina aqui agora, com 70 joules, um spot size de 6 milímetros pela profundidade e o diâmetro dessas varizes. E o intervalo de pulso, utilizei 20 milissegundos. Porque, como descrito na técnica de Clax, quando ela foi descrita primeiramente em 99 pelo professor Kazu, ele não tinha variação de intervalo de pulso. Ele só tinha 15, 45 e depois 90. 45 muito alto. E agora aqui a gente pode manipular o intervalo de 1 em 1, 20 é um intervalo suficiente aqui. Eu vou começar a aplicar aqui nessa região, para vocês verem a distância e a frequência que a gente realiza os disparos. E o aspecto final, que a veia fica depois de uma região tratada. Aqui nessa região, eu vou utilizar o efeito de segunda passagem, que é quando a gente transforma a hemoglobina em metahemoglobina, para melhorar a afinidade da hemoglobina pelo laser. E depois de eu passar 2 vezes aqui nesse segmento pequeno da veia, a gente já observa que está nítido para mim uma constrição significativa dela e uma redução da velocidade do fluxo. Aqui ela já começou até a sumir na parte de cima. Esse é o aspecto que eu quero que ela fique depois do tratamento. Ela sumir, a veia apagar quando a gente está visualizando com o EasyVein não é ideal. Porque normalmente quando isso acontece é porque eu utilizei energias muito grandes. Estão conseguindo me ouvir com clareza aí? Tá perfeito, tá perfeito. Só uma pergunta aqui, Gustavo, para o pessoal que tem muita familiaridade com laser. Você utiliza parâmetros fixos ou tende a variar aí com o calibre, com a veia tratada? Na minha rotina da clínica, Leonardo, eu faço tratamentos muito grandes. Eu vou fazendo e vou respondendo vocês, tá? Eu costumo fazer tratamentos completos, onde a paciente não trata apenas uma região, e sim, ela trata a perna toda de uma vez só. Então, eu faço sessões de 1.000, 1.500 disparos. Quando eu vou fazer esses tratamentos iniciais, normalmente eu utilizo o parâmetro do Clax para fazer o tratamento grande. Depois, quando essa paciente volta no retorno, ou quando eu vou rever ela após eu terminar, eu escolho as regiões mais específicas e modifico o parâmetro de acordo com o objetivo que eu tenho naquela região. Por exemplo, aqui ó,
Dá para ver bem que ela contraiu bastante o diâmetro da veia. Se eu olhar no outro modo, a gente vai ver que ela quase não tem fluxo mais. Diminuiu bastante. Então aqui para o caso dela, essa região toda da perna aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, eu faria com o mesmo parâmetro, 6, 20, 70. E agora, mudando para essa região de cá, ó, ele vai focar aqui para mim, onde você vai ver que ela tem outra lesão, outro aspecto de lesão. Nós temos umas venulectasias, né, umas telangiectasias muito mais grossas. Tá dando para ver bem focada essa região aqui? Tá perfeito. Perfeito, né? Vou demarcar aqui apenas para fim da gente identificar a lesão específica. Uma coisa importante, Leonardo, em relação ao uso do lápis, né? Tem se falado para marcar a perna com o lápis. Pela física do laser, qualquer anteparo que a gente tem entre o alvo e o laser, ele é um meio de refração. Por mais que o laser não tenha afinidade pela cor branca, ele também refrai no lápis. Então o ideal é que você utilize um equipamento de realidade aumentada ou fleboscopia. O melhor é realidade aumentada, porque não tem contato com o paciente, é muito mais preciso, ao invés de ficar marcando a lesão com o uso do lápis branco. Hoje tem se falado muito sobre a espessura da pele, a distância do laser pela pele, logo mais vamos ter trabalhos falando sobre isso especificamente, então evitar o uso de lápis, onde vai estar fazendo a aplicação. Para essa região aqui, ela tem umas telangiectasias bem grossinhas, elas têm um enchimento bem rápido, ela tem uma veia nutrícia que está aqui em cima. Eu vou fazer só essa lesão aqui primeiro, por fins de demonstração. O tratamento dela eu trataria essa nutrícia e depois faria essa região. Como aqui a gente tem uma variedade muito grande de spot, 10, 7, 6, 5, 4 e 2,5, eu posso escolher o spot que eu vou usar, então eu baixo ela para um spot de 4, que ela vai atingir a parte profunda dessa lesão. E vou mudar o parâmetro dela, aumentar um pouquinho mais o intervalo de pulso. Posso usar entre 25 e 30, vou usar 25 para ela. E diminuir um pouquinho a fluência, eu vou usar 56. Com o spot size de 4, pode falar. Só para colocar aqui para o pessoal, então, quanto menor a veia, você utiliza um spot menor, é isso? Depende muito do calibre e da profundidade. Se eu quero atingir veias mais profundas, eu preciso de como a que eu mostrei primeiro aqui na perna dela, eu utilizo um spot de 5, 6 ou 7. Quando eu quero atingir veias que estão mais próximas da epiderme, eu utilizo spots com diâmetro menor, como 2,5 e 4. Essa aqui, como ela tem um calibre grande que está bem próxima da pele, eu vou utilizar um spot de 4. Se tiver tempo oportuno, eu vou fazer um rosto aqui, onde a gente usa o spot de 4 e o spot de 2,5. Se puder deixar na outra tela para mim, é melhor. Não tira mais dessa tela, obrigado. Então agora aqui eu troquei o spot dela. Estou com o spot de 6, o intervalo de pulso de 4, perdão, o intervalo de 25 e a fluência aqui eu vou usar 64. Que é uma energia suficiente para tratar ela aqui com laser em monoterapia. Pode focar aqui para mim na lesão, fazendo favor. Abrir essa câmera aqui. Aí. Essa é a região que eu vou estar tratando agora. Eu gosto sempre de resfriar eu mesmo, não uma terceira pessoa segurando o resfriador, porque eu vou vendo e vou posicionando de acordo com o local que eu vou fazer a aplicação do laser, porque quando tem uma outra pessoa, ela não sabe onde você vai. Aí ela tem que ficar correndo atrás de você. Como eu já sei onde eu vou, a mão esquerda, com o resfriador, ela vai na frente. E aí eu vou aplicar toda a lesão aqui. Tá doendo? Não tá sentindo dor. Normalmente sente um incômodozinho, ele é bem tolerável. E a ideia aqui não é, como eu falei para vocês, explodir a veia. Eu diminuí o calibre dela e diminuí a velocidade do fluxo. Aqui, ao vivo, ela diminuiu bastante. Eu posso dar ainda uma segunda passada. E, Leonardo, é nesses tipos de lesões que a gente observa as mais frequentes complicações do uso do laser, que a principal delas aqui é fazer a queimadura, né? Ficar uma hiperpigmentação da pele
por explodir essas venulectasias. As veias reticulares ou varizes, como eu fiz ali embaixo, a chance de acontecer isso é muito baixa, porque a distância da veia para a pele é muito grande. Aqui em cima, ela está muito próxima, então a chance de eu fazer a lesão é muito maior. Eu posso complementar essa região com um spot de 2,5 para acabar com os vasinhos que ela já tem ali. Isso eu posso fazer com o criosclero ou mudar o parâmetro do laser. Normalmente eu vou fazendo a mudança de acordo com a necessidade do paciente. A Nara está aí na mesa, a gente vai ter oportunidade de debater depois, para a gente falar um pouco sobre essa mudança de parâmetros que auxilia muito na rotina, e utilizar o parâmetro fixo, principalmente para quem vai começar a utilizar o laser, facilita muito o uso e a replicabilidade. Porque ficar mudando de parâmetro toda hora, também ele prolonga muito tempo de tratamento e aumenta muito a chance de você escolher um parâmetro que não vai ser ideal para aquele vaso quando você está no começo da curva de aprendizado. Eu gosto sempre de começar com um parâmetro fixo, fazer tudo e observar. Depois eu vou fazendo os detalhes de cada região, de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora eu estou aqui com a ponteira de 2,5. Reduzi o intervalo para 20 milissegundos. E uma fluência baixa para essa ponteira, 163 joules. Não sei se dá para vocês observarem. Aí ele vai apagando igual uma borrachinha. Tem alguns lugares dá para ver certinho que ela vai sumindo imediatamente, porque é uma aplicação do laser bem precisa. Com essa máquina aqui... Gustavo, uma dúvida aqui que algumas pessoas podem ter. Vamos trocar? Aqui. Em relação ao fototipo de pele, existe algum cuidado específico para ser Vamos tomado? trocar? Pode repetir para mim, Leonardo, por favor? Fototipo de pele. Algum cuidado específico a ser tomado com laser? Ótimo. Na região que eu trabalho, em São José do Rio Preto, é uma região muito quente, muito sol. Também tem muita exposição ao sol. Eu tenho muito mais preocupação em relação ao bronzeamento do que o próprio fototipo. Quando a gente tem fototipos 4, 5, do 4 para cima, tendo a usar energias menores. Como um clax, uma pele clarinha como essa, 3 para baixo, eu começaria com 70 joules. Se ela fosse um fototipo 4, deixa eu mostrar aqui, vem cá. Um fototipo 4. Como a pele da Fernanda que está aqui, ao contrário. A pele da Fernanda é uma pele mais morena, né? A pele dela eu começaria com 60 joules, para observar a resposta dela ao tratamento. Então, essa questão de lesar a pele que é pigmentada por melanina, que tem muita melanina, ela acontece quando a gente usa energias muito altas. Com os equipamentos mais modernos, que tem drive de estabilidade de pulso, como esse equipamento tem, existem outras marcas que também têm essa tecnologia, marcas importadas, e elas têm um drive de estabilidade de pulso. O que é isso, Leonardo? Ele entrega energia durante 80% do intervalo que eu seleciono aqui. Então, se eu coloco 20 milissegundos, ela vai estar entregando 70 joules em 14, 13 milissegundos. Quando a máquina não tem drive de estabilidade, ela faz uma coisa que chama peak flow. Eu coloco 70 joules, ele entrega os 70 joules num pico muito alto, que vai ser em torno de 4 a 6 segundos. Esse tipo de energia que tende a lesar a pele que é muito pigmentada. Então, quando a gente tem drive de estabilidade de pulso, eu posso usar energias menores, então a chance de eu ter uma lesão é muito menor. Na minha prática, eu sempre opto por menos. Eu nunca uso energias altas, a não ser que eu estou fazendo um tratamento de ATA, endolaser de safena e clax, que o paciente está com óxido nitroso, eu uso 80 joules de energia. Fora isso, é sempre de 70 para baixo, com resultados muito bons, não tem necessidade de eu ficar aumentando muito mais a energia. Agora aqui para o caso dela, ela é um fototipo mais escuro do que a primeira paciente que eu estava mostrando. E ela tem alguns vasos aqui no nariz. Deixa eu ver, minha mão está na frente, está conseguindo ver? Perfeito, dá para ver sim. Mas dá para ver o vasinho? Dá pra ver. Tá? Se você focar um pouquinho mais no nariz dela. Aqui, ela tem uma pele mais escura e ela tem um melasma importante. Ó. Tá vendo aqui?
ela tem uma tendência alta à pigmentação. Ela fez um laser na pele, faz quanto tempo aquela sessão que você fez? Um mês. Pigmentou todinha a perna dela. Provavelmente usaram energia muito alta para o tipo de lesão que ela tem. Eu vi a perna dela ontem no curso pré-congresso, e ela está com essa lesão. Nós fizemos a outra parte da perna, com energia mais baixa, 53 joules, com uma lesão semelhante ao caso que eu fiz primeiro. Então aqui para o nariz dela, os vasinhos que ela tem na região nasal, eu vou manter a ponteira de 2,5. Vou manter um intervalo de 20 e vou diminuir a energia para 142. Eu estava com 163 que eu utilizei na perna da outra paciente. Eu vou diminuir um pouquinho para observar a resposta. Eu acredito que vai ter a resposta imediata já com essa energia. Então, eu resfrio bem a região aqui, posiciono o laser. Quando a gente vai usar o laser, ele sempre tem que estar com distância da ponteira para a pele, vou fazer aqui no meu dedo, regular. Eu não posso apertar o laser assim na pele do paciente e nem disparar ele de longe. As ponteiras que tem colimador interno, ela pode ter a certa distância. Mas os equipamentos que a gente utiliza aqui, eles têm que ser encostados. Que a ponteira ela serve como um guia da distância. Tá doendo? Não. E aí eu vou fazer o vasinho do nariz dela aqui. Se vocês estão conseguindo ver aí, ele está apagando igual uma borrachinha. Dá para ver? Dá para ver sim, Gustavo. A lesão maior já apagou aqui. Você usou um spot menor. 2,5. Isso. Com uma energia de quanto? 142. Eu usaria para ela até 184. Como ela tem melasma, pele mais escura, começar a energia menor e já teve o resultado imediato. Como aqui nessa região tem baixo fluxo, sumiu, ele vai ficar sumido mesmo, não vai aparecer de novo. E ela tem também aqui, ó, embaixo do nariz. Estica um pouquinho a pele. E já trato tudo que ela tem aqui embaixo. Quando a gente tem a máquina disponível na clínica, Leonardo, o tempo inteiro, o que eu acabo fazendo? Essas pacientes que têm melasma ou lesões pigmentares, eu utilizo o modo dinâmico dela com micropulso para já fazer o clareamento dessa região da pele. Pode ser feito para dermatite e pode fazer para ferida também, que é o protocolo Hilt, TB Hilt, que a gente utiliza. Utiliza a lente de 1064 do IAG com a ponteira de 10 milímetros. Bem, respondendo ao que você falou, realmente eu fixo parâmetros, mas eu uso a técnica CLACS, né, já há quase 10 anos, e não vejo grande necessidade de mudar os parâmetros para obter os resultados. Praticamente 80% do meu consultório é CLACS. Nara, posso pedir você falar um pouquinho mais alto só? Eu vou desligar aqui. Eu estava falando sobre fixar parâmetros. Realmente eu fixo bastante. Meu consultório, basicamente, ele é de CLACS e de endolaser. E, assim, não vejo muita mudança em resultados em ficar alternando os parâmetros. O que eu vejo é um aumento no tempo do procedimento, porque quando a gente fixa mais os parâmetros, a gente consegue fazer grandes sessões em menos tempo, e isso faz o seu consultório rodar mais também. E eu tenho uma pergunta sobre o CLACS ainda, se existe alguma diferença a gente inverter, né? Se inverter a ordem do procedimento. Se a gente pode inverter, fazer a esclerose antes e o laser depois, ou se deve fazer o laser antes e a esclerose depois, porque a gente sabe que tem trabalhos hoje, inclusive usando outros esclerosantes, que recomenda fazer a esclerose antes e depois o laser. Ótimo. Como um bom discípulo do Kazu, que você sabe que eu sou, a gente segue a teoria inicial da técnica, que é utilizar a veia cheia com maior diâmetro para eu fazer o uso do laser, que vai ter maior afinidade com a hemoglobina, porque o tratamento com laser da veia, ele funciona quando eu leso a túnica íntima da veia, tromboso ela e, consequente, as outras camadas. A última camada que morre é a adventícia. Então, o tratamento ele é de dentro para fora da veia, apesar de ser com o laser, que é transdérmico. E seguida do esclerosante, porque aí eu tenho uma constrição da veia e uma diminuição da velocidade do fluxo. Então, normalmente, a gente determina aquela região
dispara quase toda a veia, para não acontecer dela sumir de uma vez, e deixa um pedacinho para eu fazer a crioesclero, para a glicose ficar mais tempo em contato com aquela veia. Glicose a gente utiliza 75%, por conta de não ter risco nenhum, tem uma potência esclerosante média, que associada com o laser vai ter os efeitos desejados da técnica de Clax. Principalmente quando a gente faz sessões grandes, que é igual a minha rotina e a tua. Sessões de 1.000, 1.500 disparos de laser. Então, precisa de mais tempo e agilidade para estar fazendo o tratamento. Ele acaba rendendo muito mais no tempo e entrego o resultado muito mais rápido para o paciente. E quando eu faço muitas punções antes de fazer o laser, vai acontecer microextravasamento, pode acontecer extravasamento do conteúdo que está dentro da veia, o sangue sair da veia e eu queimar esse sangue na pele. Pode acontecer de eu queimar o esclerosante fora da veia, quando eu não injeto ele totalmente ou o esclerosante lesa a veia. Então eu perco o parâmetro. Aí ele não é mais Clax, ele passa a ser alguma outra técnica que faz a aplicação e depois o laser em cima, que até então nunca encontrei nada que tivesse uma comprovação que seja benéfico para o paciente. Além de que ela vai ficando cheia de hematoma. Né? A hora que você termina aquela região de várias punções, ela tem muitos hematomas, você queima a pele, porque a hemociderina está ali embaixo da epiderme, você queima ela antes dela chegar no vaso, o laser chega com menos potência no vaso. Essa dúvida é muito frequente, respondo muito a ela mesmo. Obrigado. Gustavo, Frederico Gerbasi, de Sorocaba. Vou fazer uma pergunta para ti, eu acho que a Nara também poderia comentar. Hoje mais cedo nós vimos justamente uma sessão onde fazia-se invertido e com espuma. Primeiro a espuma e depois a aplicação do laser. Você já tem alguma experiência sobre isso? Já leu sobre isso? O que você acha? Doutor, já fiz isso. Inclusive li muitos trabalhos deles falando sobre isso. E funciona muito melhor para as veias de maior calibre. Porque o Clax ele é para ver até 1,5 milímetro, 2 milímetros no máximo. Na prática, a gente acaba fazendo um pouquinho maior. Mas para as veias maiores, fazer a espuma associada com o laser tem um resultado melhor. E eu compararia não com Clax para essas veias, eu compararia com o ATA, com laser endovenoso, que eu acredito que seria a melhor indicação fazer um endolaser ou espuma com laser do que fazer Clax. Clax preferencialmente para as veias menores, e eu tenho visto resultados deles, do Bernardo, muito bons com esses tratamentos. Eu acredito que tem muita validade sim, mas é para outro objetivo. Não acredito que seja para o mesmo que a gente utiliza a técnica de Clax ou o laser como monoterapia, né? Que a maioria das vezes pode usar ele como monoterapia também. Acho que respondeu a tua dúvida. Sim. Então, no meu caso, eu comecei fazendo espuma antes de fazer Clax. Faço espuma há mais de 10 anos, o Clax eu faço há quase 10 anos e eu trouxe a minha experiência da espuma para o Clax. Eu também concordo com o Gustavo, assim, é muito bom para veias de maior calibre. Agora, com relação à ordem, inclusive, o trabalho do Moreno Moranga, que foi mostrado hoje de manhã, eu apresentei no CIS, acho que foi 2014. Logo quando ele foi publicado. O que acontece? Se eu injeto a espuma antes, é o que o Gustavo falou, existe a esclerose da veia, então eu perco muito do uso do laser. Eu perco de usar o que o laser pode realizar. Se eu faço o laser antes, eu uso toda a capacidade do laser e depois eu complemento com a espuma. Dessa forma, eu diminuo também as complicações da espuma. Como, por exemplo, a hiperpigmentação. Nesse mesmo trabalho do Moreno Moranga, tem um alto índice de hiperpigmentação e tem uma coisa pior que isso, hipopigmentação. Se você for ler o trabalho, você vai ver isso também lá. Porque ele precisa usar uma potência maior do laser, né, Nara? E complementando essa parte até a próxima pergunta, Leonardo, assim, na minha rotina hoje, a espuma ela é um terceiro tratamento que eu uso para exclusão, quando eu não tenho outra alternativa mesmo. Porque eu não faço tratamento cirúrgico no hospital, eu faço tudo na clínica. Então, se a veia eu consigo puncionar,
para fazer ela com o endolaser, a técnica de ATA, que foi padronizada pelo Dr. Daniel Matuzzi. Eu faço endolaser e ATA. Se eu não consigo funcionar ela, eu consigo tratar ela com Clax. Então, a minha rotina em geral é essa. Espuma eu uso como complemento de, por exemplo, varizes ciáticas, alguma veia perfurante que está nutrindo uma ferida, que não é possível passar um abocate ali. Então, eu utilizo mais ou menos esse raciocínio na minha prática diária. Perfeito, Gustavo. Para finalizar aqui, alguma consideração final, que a gente já passou um pouquinho do tempo. Não, excelente. Acho que o mais importante da gente estar debatendo é a possibilidade da gente utilizar múltiplos parâmetros, ter padrões de energia que sejam suficientes para tratar as veias e que não produzam lesão na pele, porque o nosso maior medo não é não tratar a veia, é produzir lesão na pele, porque não tratar a veia você pode fazer uma outra sessão. Quando você lesiona a pele, o problema é muito maior. Então, o equipamento ele fornece variedades spot size, drive de estabilidade, que facilita muito a rotina, principalmente quando a gente faz volumes muito grandes. Perfeito. Parabéns aí pelo caso. Obrigado. Eu acho que ficou bem claro para todos.